A paz, eu sou o cônego William Bernardo, reitor do Santuário Arquidiocesano de São Miguel Arcanjo, no Rio de Janeiro. Estamos iniciando hoje o nosso 8º dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Então, compartilhe esta live com o seu grupo de amigos, no seu Facebook, no Instagram. Dessa maneira, todos poderão uma vez mais rezar conosco, meditar na Palavra de Deus, agradecendo pela presença de tantos de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Pernambuco, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Também temos alguns irmãos que estão lá em Manaus rezando conosco. Sejam todos bem-vindos à nossa Quaresma de São Miguel Arcanjo. Nessa certeza do amor de Deus, hoje nós vamos meditar no seguinte tema: a força do jejum. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18. Tomando posse desta palavra que nos conduz e nos orienta, ao mesmo tempo fazendo um convite especial para você acessar as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Santuário Arquidiocesano de São Miguel Arcanjo, Rio de Janeiro, ou melhor, Santuário de São Miguel RJ. Participe conosco. Compartilha, muito importante, curta e compartilhe Facebook, YouTube, Instagram. Nos ajude a monetizar, porque a nossa Quaresma de São Miguel Arcanjo está alcançando muitas pessoas e será com certeza uma bênção, porque os testemunhos já estão chegando. Testemunhos de pessoas em luto, testemunhos de pessoas vivendo momentos difíceis de angústia, de depressão, de sofrimento, que estão se sentindo amparadas pela força da Palavra de Deus, estão se sentindo amparadas pela nossa oração, porque o que nós estamos fazendo nesse itinerário de 40 dias é, na verdade, uma grande unidade na oração, na escuta da Palavra de Deus. Isso faz a diferença na nossa vida. Venha conhecer o nosso Santuário Arquidiocesano de São Miguel Arcanjo, no Rio de Janeiro, também presencialmente, mas virtualmente você pode, entrando no site São Miguel Arcanjo RJ, isso mesmo, Santuário São Miguel Arcanjo RJ. Entra aí na nossa capela virtual, pode acender a sua vela virtualmente, rezando pelo Papa, pela sua família, por você. Também, se você ainda desejar, pode solicitar o nosso roteiro espiritual, isso mesmo. Nossos 40 dias com São Miguel Arcanjo tem um roteiro, tem um diário espiritual. Solicite e, na graça de Deus, venceremos com certeza todas as batalhas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo o 8º dia da nossa Quaresma de São Miguel Arcanjo e, portanto, somos convidados a esse tempo de oração, mas também de penitência. Portanto, fazendo nosso propósito, um gesto concreto de penitência, um jejum ou mesmo uma abstinência de algo que nós gostamos, tá certo? De repente a internet, o excesso, o chocolate, algo que gostamos muito, para que a gente viva esse tempo também de mortificação, oferecendo um sacrifício ao Senhor, exceto aos domingos, hein? Atenção, quem renunciar de repente a um doce, a um bolo, nos domingos não se faz jejum, não se pratica a penitência. E a nossa Quaresma, evidentemente, ela vai de segunda a sábado, de tal maneira que do dia 15 de agosto ao dia 29 de setembro, teremos 40 dias. Aos domingos não temos a Quaresma e também não praticamos a penitência. Mas, seguindo adiante, a Igreja nos convida hoje, por esta palavra, a repetirmos na prática e da profundidade espiritual do que significa o jejum. Perceba o que Jesus vai nos dizer. Jesus nos ensina no Evangelho: quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a tua cabeça, lava o teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está no oculto. Jesus não condena o jejum de maneira alguma, ao contrário. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos ensina a purificarmos a nossa intenção, a prática do nosso jejum. Por isso, nesses 40 dias com São Miguel Arcanjo, o jejum é um gesto de penitência e de combate espiritual.
Portanto, não fazemos penitência porque Deus precisa do nosso sofrimento. Muito menos penitência porque precisamos ordenar o nosso coração. Fazemos penitência para que o nosso sim se aprimore, para que uma vez sacrificando, mortificando aquilo que gostamos muito de fazer, ou de falar, ou de consumir, nós estaremos amadurecendo a nossa vontade. A penitência nos ajuda a compreender que a nossa vontade, ela precisa ser maior do que o nosso desejo, do que os nossos apetites, com maturidade, com seriedade. A importância do nosso jejum sincero e verdadeiro, como um gesto de amor, também de gratuidade pela misericórdia de Deus, é para que o nosso coração se convença cada vez mais de que Deus é o nosso essencial, de que na nossa vida não pode nos faltar o amor do Senhor e não os apegos desse mundo. Vivemos em uma sociedade que está marcada pelos excessos, os excessos no ter, no prazer, os excessos de tantas vaidades manifestadas em vícios, em tantas outras coisas, em tantas preocupações passageiras, quando na verdade o essencial é o Senhor. O essencial muito atrelado ao Senhor é a nossa família, mas Deus em primeiro lugar. Atenção a isto, tá certo? Muitas vezes estamos cheios de tantas coisas que já não conseguimos perceber o quanto Deus é presente na nossa vida. Portanto, nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Não podemos colocar nem mesmo a nossa família em primeiro lugar, ou seja, no lugar de Deus. Portanto, a nossa família nos conecta com Deus. É possível chegar a Deus através da vivência do amor, da vida fraterna na família. Mas a família não estará em primeiro lugar, mas é Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, a família faz parte do essencial que é Deus. Contudo, Deus em primeiro lugar. Precisamos compreender isso. O jejum, portanto, não deixa criar em nós um vazio daquilo que é o mais importante, o essencial, que é Deus. E aí tantas pessoas vão colocando dentro de si tantos penduricalhos, tantas coisas que ofuscam o amor de Deus, ofuscam a alegria de ser família de Deus, de estar em convivência com a nossa família, com a nossa comunidade, na vivência dos sacramentos. O jejum, portanto, nos coloca diante dessa centralidade, para que o lugar que é de Deus não fique vazio jamais. O lugar de Deus, que é o primeiro, esse lugar é único, é exclusivo. E vivendo, portanto, essa busca de Deus, como o Salmo 62 nos ensina, minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, quando renunciamos voluntariamente a alguma coisa, em nome do Senhor e por amor ao Senhor, Deus assim nos acolhe como filhos que o amam, como filhos que estão dispostos a entregar tudo de si. Como o próprio Jesus nos disse, aquele que quiser preservar a sua vida, buscando tantas outras coisas que não tem sentido, não tem valor, colocando aquilo que o meu Pai tem a oferecer, a vontade do meu Pai em segundo lugar, em terceiro lugar, esse vai perder a sua vida. O que dá sentido à nossa vida é ter Deus no centro dela e tudo aquilo que obviamente faz parte dessa centralidade de Deus. Como eu já disse, na vivência da palavra, do sacramento, da família, das coisas bonitas desta vida. Quero que meu irmão, minha irmã, você sinta-se muito tocado, aprender com santos, e eu também, porque o ouvido mais próximo dos meus lábios são os meus. São João Crisóstomo ensinava que o verdadeiro jejum não consiste em apenas privar-se dos alimentos, mas em transformar a própria vida. Isso é importante dizer. Não adianta jejuar de comida e continuar alimentando a raiva. Não adianta, portanto, jejuar de determinados alimentos e continuar alimentando a fofoca, fechar a boca para aquela comida que mais gostamos e abrir a boca para ferir o irmão, para fazer inferno na vida do irmão. Portanto, o jejum precisa chegar no coração. O jejum precisa chegar no nosso coração.
E nessa quaresma de São Miguel Arcanjo, ele se torna uma arma espiritual contra aquilo que nos afasta de Deus. O que tem te afastado do Senhor? No seu ambiente de trabalho, até mesmo, quem sabe, na sua família, nas mídias. O que tem te afastado? Quantas situações de vício, quantas situações de escravidão, de se permitir ser levado pelo vento, de se permitir ser como folha espalhada no vento. Meu irmão, minha irmã, volte para a centralidade do Senhor, com o Senhor. Tu és o centro da minha vida, Tu és a minha razão de viver. E como praticar o jejum? Jesus nos ensina como devemos transformar o jejum de verdade, sem as aparências, como um instrumento eficaz para a conversão do nosso coração. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o seu rosto. Ou seja, não vamos fazer para aparecer. O jejum, portanto, é uma experiência pessoal, sua com o Senhor, nossa com o Senhor. Não temos que ficar de cara feia, emburrados, porque estamos fazendo jejum. É por amor, não é por obrigação. Tantas pessoas na sua família estão sofrendo, quantas pessoas estão enlutadas pela morte de alguém que ama e você conhece. Fazer o jejum pela conversão do seu coração, mas um jejum que também, de algo que você gosta, que te permita ter um pouco mais de tempo, quem sabe, para estender a mão a quem está sofrendo. Tem alguém nessa hora vivendo luto. É uma coisa tremendamente triste. Quando o luto bate no coração e ali se instala, a pessoa não consegue sair. Portanto, podemos também no nosso jejum rezarmos um pouco mais intensamente para aqueles que estão sofrendo pelo luto, pelas perdas, pela enfermidade. Cada pessoa precisa discernir diante do Senhor aquilo que pode oferecer como penitência. O que você pode oferecer como penitência? Ofereça com coragem, com amor, o que você mais gosta. É aí que começa. Também precisa ser claro que o jejum, como gesto sobretudo interior, nos leva a pararmos de reclamar da vida. Quantas pessoas vivem murmurando, quantas pessoas vivem blasfemando contra Deus, quantas pessoas se deixam levar pela ira. O jejum vai dominando, vai comandando essa nossa vontade. Vamos aí, sendo conduzidos pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, de tal maneira que a vontade é fortalecida. Este jejum interior nos leva a fortalecermos a nossa vontade, de tal modo que o nosso desejo vá ficando em segundo lugar. Dessa maneira, vamos parar de reclamar, vamos parar de murmurar, vamos parar de nos irarmos por qualquer coisa. No sinal a gente já está brigando, mas no jejum que estamos fazendo, estamos ganhando força no Senhor para estender a mão aos que sofrem, para visitar os doentes, para lembrar daqueles, como eu disse ainda há pouco, estão enlutados, para lembrar daqueles que estão no leito de morte. O jejum nos leva, portanto, não somente a colocarmos Deus no centro da nossa vida, porque esse é o mais importante, mas colocamos Deus no centro da nossa vida não para vivermos com Ele numa tenda particular e nos isolarmos do mundo, mas ao contrário. Uma vez fazendo a experiência do Tabor, como os discípulos Pedro, Tiago e João, foi preciso que descessem e no tempo oportuno proclamassem o que tinham visto, como Jesus disse: não conteis a ninguém o que vocês estão vendo. Somente no tempo oportuno isso foi feito. Mas hoje, nos tempos atuais, aquilo que o Senhor realiza na nossa vida como obra de salvação precisa ser proclamado sobre os telhados. Então, o jejum que fazemos fortalece a nossa vontade, vai domando o nosso desejo que nos separa de Deus, do próximo, e vai com certeza nos conduzir a uma vida nova, a uma vida no qual nós vamos aprendendo a reconhecer que precisamos mais de Deus do que dessas coisas passageiras. Portanto, que o jejum que estará unido à nossa oração pessoal nos leve a um profundo encontro com Deus e com os nossos irmãos. E os frutos do jejum? O que podemos fazer na nossa oração, no nosso sentido de caminhar com o Senhor, na nossa penitência
nesse jejum que realizaremos, os frutos do jejum pessoal, familiar, comunitário. Na nossa vida pessoal, o jejum fortalece a vontade, como eu dizia. Ensina-nos que não precisamos satisfazer imediatamente todos os nossos desejos. Ou melhor, ensina-nos a dominar os nossos desejos. Isso precisamos compreender, a percebermos aquela tentação, dizer, não é para mim. Eu não caio mais nessa. Aquela conversinha mole que vem, eu não caio mais nessa, porque eu sou de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Eu sou um homem de Deus. Eu sei o que Deus quer da minha vida. Eu não caio, Senhor. Eu renuncio por amor a Ti. Eu renuncio por amor à minha família. Assim é o esposo, o homem casado. A esposa, a mulher casada. Assim é o homem de Deus, religioso, religiosa. Aquele que está no noivado, aquele que está no namoro. Procurar fazer em tudo a vontade de Deus, percebendo, isso aqui eu não caio mais, porque eu sou de Deus. Deus tem algo melhor para mim. Isso nos ajuda com certeza a dominar os impulsos, portanto, a termos disciplina, a compreendermos que não dá para gastar mais do que temos, a compreendermos que não podemos viver pela vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Nós vemos no mundo em que só falta as pessoas colocarem, Afrodite, a deusa da beleza, que não existe, obviamente, mas na mitologia grega, a deusa da beleza que ela era colocada, e todos os físicos esculturais, estão muito associados a isso. E estar na academia é uma coisa maravilhosa. Malhar, cuidar da saúde, correr, andar de bicicleta é maravilhoso. Mas nem isto pode ocupar o lugar central na nossa vida, que é de Deus, ou seja, a busca da nossa saúde, ou até mesmo da beleza, que é muito humano isso, querer ficar bonito, hein? Pelo amor de Deus, hein? Nada de ninguém ficar estrupiado, nada de ninguém ficar por aí, requenguelo, como se fala, de jeito nenhum, pelo contrário, viver com dignidade. Mas nós não podemos cultuar, colocar o nosso corpo, colocar a nossa aparência acima de Deus, sabe? Se eu não tiver aquele físico perfeito, eu não sou feliz. Enquanto os meus músculos não estiverem, suficientemente, aí você toma hormônio, aí você toma tantas coisas que ao invés de trazer benefício, traz malefício para a própria saúde. Nada de errado com ir à academia ou praticar o esporte, ou até mesmo, tomar algum complemento indicado por um médico, responsavelmente, algum suplemento alimentar. Nenhum problema quanto a isso. O problema é quando o corpo, quando aquilo que é passageiro ocupa lugar do eterno. Isso não pode. Isso não somente nessa dinâmica, nessa idolatria que o mundo está pregando, do descartável, em que as pessoas, conforme vai chegando o período de carnaval, tem que estar mais apetitosas, tem que estar mais saborosas para serem vistas, para serem queridas, desejadas. Isso nada mais é do que idolatria, onde o ser humano vai ocupando o lugar de Deus, onde o ser humano passa a ser uma vitrine que tem que ser desejada e cobiçada. Não importa, é preciso compreender que a beleza interior que buscamos reflete na exterior. A beleza exterior que muitas vezes queremos, cuidando da saúde, sobretudo, também reflete na interior. Então isso não é pecado. Agora sim, se afastar do amor de Deus, deixar de viver, faltar uma missa porque precisa malhar, ou precisa correr, se não correr morre, se de repente, nesse mundo de aparências, eu tenho que ser a pessoa mais bonita da escola para ser desejada, não é um caminho interessante, é perigoso, nós podemos mais, nós passaremos um dia, mas quando passarmos saberemos que desse mundo o Senhor nos receberá na glória. Portanto, o jejum ele transforma a atmosfera interior do nosso coração, da nossa casa, da nossa realidade social. A Quaresma, São Miguel Arcanjo, nos convida a fazermos esse propósito. Menos televisão, menos discussões, menos reclamações, menos doce, mais oração, mais diálogo, mais adoração, mais perdão, mais perseverança. O jejum produz frutos também na comunidade, que experimenta a minha renúncia na medida em que eu manifesto o melhor que eu tenho. Quando eu pratico o jejum de coração, de verdade, por piedade ao Senhor,
eu começo a realmente permitir que o Senhor transforme a minha vida. O jejum abre os nossos olhos, a caridade abre as mãos e a misericórdia abre o coração. Por fim, tenhamos a coragem que aquilo que a oração pede, o jejum alcança e a caridade concede. Rezemos uma vez mais a nossa ladainha de São Miguel Arcanjo, sobretudo pela nossa conversão, para que sejamos instrumentos de salvação para tantos que precisam do amor de Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Rezemos agora com carinho, com fé, a nossa Quaresma de São Miguel Arcanjo, lembrando a todos de compartilhar esta live, convidando sempre os amigos, se ainda quiserem receber o nosso material, olha aqui, nosso diário espiritual, sinta-se muito à vontade, pode pedir pelo Instagram, Facebook, YouTube, pelo Zap do nosso santuário, 21 98846 1199. Lembrando a todos, com muito carinho, que o nosso site Santuário São Miguel RJ já está a pleno vapor. Entra lá, acessa, deixe lá a sua intenção de oração, tem lá um local muito interessante, novo, chama-se Velário Virtual. Você vai deixar a sua intenção, vai rezar pelo Papa, por você, pela sua necessidade, e vai ficar uma vela acesa por 15 dias. Nesse período, estaremos no Santuário de São Miguel Arcanjo de Magalhães Baixo, Rio de Janeiro, rezando por você, como agora na nossa ladainha de São Miguel Arcanjo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades aciladas do demônio. Ordene Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, o glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade.
vós que veis reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Meu irmão, minha irmã, renovemos agora uma vez mais a nossa consagração a São Miguel Arcanjo, ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim própria, a minha família e tudo que me pertence debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Amém. Peçamos pela intercessão de São Miguel Arcanjo a libertação de todos os males, todas as situações difíceis, espirituais, materiais, de saúde física, no corpo, na alma. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo mal e todo ataque ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai os meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal, libertai-me. Do inimigo, livrai-me. Das tempestades, socorrei-me. Dos perigos, protegei-me. Das perseguições, salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, sê para mim um guerreiro valente de Deus e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos encerrar este dia da nossa quaresma, São Miguel Arcanjo, pedindo a intercessão de São Miguel por todas as batalhas, para que o Senhor nos conceda a sua força e a vitória. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de São Miguel Arcanjo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém.